Olá, pessoas lindas do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos ao programa L de Bem com a Vida, aqui direto dos estúdios da TV Geração Z, no coração de São Paulo, Avenida Paulista. Lá fora tá um dia delicioso, parece que a chuva resolveu dar uma trégua aqui em São Paulo e tá muito gostoso. E mais uma vez eu peço licença para chegar pertinho de você e conversarmos sobre alguns assuntos muito interessantes que com certeza vai promover a diferença na sua vida e principalmente deixar uma sementinha aí no seu coração. Hoje o nosso assunto do primeiro bloco é muito interessante: gerontologia. O que é isso? É uma área direcionada ao cuidado com idosos. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, eu vou contar para vocês uma historinha que até já tive a oportunidade de contar numa outra participação que eu fiz em um outro programa. Mas tem uma historinha que é uma parábola e ela acontece mais ou menos assim. Na China havia um casal, né, que contraíram núpcias, casaram, e de repente a esposa, a Lin, eles não tinham condições de ir morar sozinhos, então eles foram morar com a sogra. E no início, desde o início da relação, a Lin teve uma percepção de que o relacionamento com a sogra não seria fácil. E os meses foram passando, 1, 2, 3 meses após o casamento, e segundo ela, para a percepção dela de relacionamento, estava muito complicado. E ela resolveu procurar um mestre, um sábio que tinha lá na localidade onde ela residia. Com 6 meses de casada, ela chegou para esse mestre e falou: mestre, por favor, eu não estou aguentando o que acontece no relacionamento com a minha sogra. Eu e o meu marido nos damos tão bem, mas com a minha sogra não tem condição e nós não temos como viver sozinhos. Então eu gostaria muito de que ela não existisse mais. Assim, como se ela estivesse nas entrelinhas querendo dizer: ela já viveu muito e eu queria mesmo é que ela partisse, que não existisse mais. O mestre olhou seriamente para ela, não fez algum comentário, levantou, peguei um massinho de umas ervas, entregou para ela um massinho grande de ervas e disse assim: esse massinho de ervas é para você introduzir na refeição, em todas as refeições da sua sogra. Coloque no almoço, coloque no jantar, mas assim, tenha um cuidado. Se você tratar mal a sua sogra, se acontecendo, a hora que acontecer alguma coisa com ela, todos vão associar a partida dela com o seu comportamento. Então, trate-a muito bem. Introduza essas ervas na alimentação, mas em paralelo, trate-a muito bem. Trate-a como você nunca havia tratado. E ela agradeceu a orientação do mestre e partiu com aquele ramalhete de temperos, de ervas. Os meses foram passando e ela era muito solícita à sogra, tratava com carinho, com atenção, e o relacionamento mudou tanto que chegou num determinado momento que ela percebeu: meu Deus, como ela não tinha mãe, ela falou: nossa, nós estamos num relacionamento como se fosse mãe e filha. Olha só, e ela começou a se preocupar: eu estou colocando essa erva na alimentação da minha sogra, eu vou promover a morte dela. E saiu correndo em busca do mestre e chegou lá: mestre, me ajuda, passaram 6 meses, eu não quero mais perder a minha sogra, nós temos um relacionamento ótimo, por favor me ajude a recuperar a saúde dela, que eu provavelmente já promovi algum malefício. E ele deu um sorriso, olhou para ela e falou assim: Lin, minha filha, o grande problema do relacionamento não estava na sua sogra, estava em você. Então, a partir do momento que você mudou a sua atitude com relação à sua sogra,
não houve mais problema, porque não era ela que promovia a dificuldade, era como você a olhava. Então, essas ervas que eu te dei eram simples temperos para condimentar a alimentação, não vai promover nenhum malefício. E aí a Lin voltou aliviada e conseguiram viver por muitos anos até a partida naturalmente da sogra. Eu acho essa história muito interessante porque quem de nós não tem dificuldade com esta ou aquela pessoa? Em se tratando de idosos que passam a ser crianças nas nossas vidas, o dia a dia fica muito mais difícil, principalmente quando tem alguma limitação na saúde ou uma demência. E é por isso que eu trouxe aqui uma especialista na área, para que possa nos elucidar e falar a respeito de como nós devemos administrar esse relacionamento. Seja muito bem-vinda, Tatiana Cassola Perrone. Obrigada. A Tatiana, gente, ela é fisioterapeuta, porém ela tem a pós-graduação em fisiologia do envelhecimento, reabilitação do assoalho pélvico, gerontologia e fisioterapia em geriatria. Falei tudo certinho? Falou, tudo certinho. Então eu gostaria que você, por favor, nos contasse como você entrou nessa área, o caminho da fisioterapia e como você chegou até o trabalho direcionado aos idosos. O meu trabalho, assim, minha paixão pelo idoso, vamos dizer assim, ela já começou na faculdade mesmo. Eu tinha muita facilidade em lidar com os idosos. Certo. Dentro da faculdade, os estágios pelos quais a gente passava, era muito natural, assim, como eu lidava com eles. Era uma afinidade mútua, assim. Eu gostava muito deles, eles gostavam muito de mim. Depois, na despedida, sempre foi muito difícil. E nisso, durante todo o meu trabalho com a fisioterapia, sempre uma afinidade maior com essa faixa etária, né? E acho que de tanto, eu gostar disso, foi aberta essa oportunidade, então, para eu iniciar o trabalho na Dr. Clyde, como fisioterapeuta, que foi como assim tudo começou, Então, eu comecei como fisio, eu atendia lá 3 vezes por semana, lá no núcleo de convivência, Dr. Eliseu, que inclusive você conhece. Já vamos contar algumas coisinhas de lá. Sim. Então, assim, lá no Dr. Eliseu é um centro-dia, um núcleo de convivência, onde os idosos passam o dia. Então, é muito interessante porque... Explica só o termo, Tati, centro-dia. Centro-dia. É um local onde os idosos vão de segunda a sexta para passar o dia. Então, eles chegam lá de manhã e ficam até umas 4, 4:30 da tarde. Porque muitas pessoas associam centro com a palavra que seja um kardecismo ou um centro espírita. Não. Não. Centro é um núcleo de convivência. É um núcleo de convivência, Ótimo. Onde eles vão, passam o dia, tomam café da manhã, almoçam, tomam café da tarde. E dentre as diversas atividades que lá oferece, uma delas é a fisioterapia. Certo. Então eu comecei atendendo, todos eles, eram pouquinhos quando eu iniciei, E 2 anos mais tarde, a dona Cida, e o Dr. Fábio, que a dona Cida é a presidente lá da instituição, o Dr. Fábio é o diretor da casa, eles me abriram essa oportunidade de iniciar como coordenadora. Isso aconteceu em 2010. Aí eu comecei na coordenação, E aí pude chegar um pouquinho mais pertinho de cada um deles, Não deixei de atendê-los, mas eu passei... até perguntar. Não. Você vai contar essa história se a fisioterapia continua fazendo parte dos seus dias, De jeito nenhum, claro, sempre. Mas assim, na coordenação, claro, uma gama maior de responsabilidades, mas o contato com eles também um pouco mais intrínseco. Certo. Ficou bem mais gostoso de trabalhar dessa forma. Inclusive, gente, é o centro-dia, Núcleo Dr. Eliseu? Núcleo de Convivência Dr. Eliseu. Ele faz parte da instituição Dr. Clyde. Nós já tivemos a oportunidade de trazer a presidente e uma das diretoras, a dona Cida Pellegrini. Cida Pellegrini, E isso. a Elizabeth Tonin. Isso. Que nós tivemos uma entrevista e contamos um pouquinho, porque são 4 núcleos. E a Tatiana é a coordenadora do núcleo que é voltado à melhor idade.
atividades, certo? certeza. Então, e eu gostaria que você contasse um pouco da sua rotina, do que acontece lá, da fisioterapia, para que as pessoas conheçam, porque eu acredito que não são todas as regiões que têm um núcleo de convivência para o idoso, eu acho onde eles não residem, né? Não, acho que toda a cidade de São Paulo, as suas imediações, Sim. são muito carentes nesse tipo de iniciativa. Uhum. Né? O idoso precisa disso. Então lá é assim, já comentei, né, que é um lugar onde os idosos passam o dia, tudo. E dentro da fisioterapia é assim, eu atendo eles. Todos os dias eu tenho atendimento. Sim. E essas sessões de físio, elas me passam, assim, um contato maravilhoso, porque é onde eles acabam, assim, trazendo confidências da vida deles, né? É onde eles acabam trazendo alguns desabafos, algumas situações domésticas que eles têm, né? Então, é essa parte, né? E por estar na coordenação, então também eu acabo fazendo algumas contratações, tudo, as entrevistas, né, de quem vai trabalhar lá. Porque eu acho perfeito a sua forma da contratação, É, né? bem legal. Então, chega alguém, né, acaba aparecendo uma vaga, surgindo às vezes na parte do cuidado, lá nós temos 3 cuidadoras, né, e uma voluntária também, Pra 2 na parte... idosos? 40. 40 idosos. 40 idosos. Ok. Então, surge uma vaga, de repente. Aí vem uma pessoa, vem sempre, né, toda arrumadinha, toda bonitinha. Aí pega e fala, ai, eu adoro idoso. Aí eu falo, você gosta? Mas você gosta mesmo? Ou você acha bonitinho? Porque achar bonitinho o idoso é muito difícil quem não ache. Isso. Agora, você gostar de verdade é você gostar da história dele. É você olhar além do olhar dele e perceber o que ele realmente precisa. O que o idoso está pedindo para você, está clamando com o olhar. Você é capaz de enxergar isso? Perfeito. Você tem essa percepção? Se você tem essa percepção, então você é bem-vindo para trabalhar aqui com a gente. Caso contrário, não encaixa a esse padrão de atendimento da instituição, né? Exatamente. Do trabalho que você coordena. É a percepção, né? A percepção, ela é tudo. É você ver de longe que um ali está mais quietinho. Por quê? O que está acontecendo? É você ir lá conversar. E isso, graças a Deus, com a equipe que nós temos lá hoje, isso acontece. E isso é muito bom. Eu quero até contar um pouquinho, partilhar da minha experiência mais recente, né? Junto à instituição, porque foi muito interessante o trabalho que nós tivemos a oportunidade de oferecer para eles, vamos dizer assim. Foi no Dia do Idoso. Dia do Idoso, né? Dia 1º de outubro é o Dia do Idoso. E aí havia já uma programação da instituição. E eu sugeri para você de um trabalho que eu estava iniciando, né? Certo. Tendo a oportunidade de fazer, e que se nós não poderíamos fazer um piloto dentro da instituição. Acabamos complementando o dia, né? Recheou mais ainda a programação. E foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade, né? Foi muito corrido, porque esse trabalho eu fiz como voluntária durante 10 dias no máximo, né? Ele estava concluído, se é que deu 10 dias. E aí o que eu fiz? Eu entrevistei, a Tati disponibilizou 7 desse grupo de idosos, eu os entrevistei individualmente com uma gravação, e a partir do momento que eu os entrevistei, eles contaram durante 30 minutos um pouquinho da história de cada um deles. Então, entre homens e mulheres, foram 2 homens e 5 mulheres. E assim, dos mais simpáticos até a mais complexa, né? Porque estamos falando de seres humanos, né? Com certeza. E aí acaba tendo Cada um tem seu diferenças, temperamento, né? claro. E aí foi muito legal, porque com a facilidade que eu tenho da escrita, eu acabei transformando o material que foi resultante de uma gravação, de um bate-papo, numa crônica. E aí eu e mais 3 funcionários da casa acabamos fazendo a narração, né, dessas crônicas e apresentamos para eles, assim, de uma forma bem surpresa, né, com o fator surpresa, para eles identificarem qual seria a história. E foi
maravilhoso, com imagens deles. Então eles tiveram uma crônica, onde esse trabalho eu intitulei que eu fui até o futuro que não me pertence, olhei para um passado que pertence menos ainda e pude fazer um parâmetro com o meu presente, para que esse conteúdo e esse aprendizado das entrevistas pudesse surtir algum efeito para que eu promova a diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão envelhecendo, né? Com certeza, Perfeito, é isso mesmo. foi. Eu tenho até que agradecer essa oportunidade, porque Imagina, a gente que agradece o seu carinho, foi muito gostoso, importante. e eu espero no futuro poder fazer uso desse material para mostrar para pessoas mais novas, né? Eu acho que é bem legal. Essa demência que você cuida o dia a dia, né? Em maior ou menor grau, ela necessita de amor e carinho, né, Tati? Olha, nem todo idoso do núcleo de convivência é portador de demência, certo. Mas a maioria é. Uhum. E até foi isso que me levou a fazer o meu trabalho, né, da especialização. Certo. Né? Então, assim, quando eu comecei na coordenação, em paralelo, eu estava fazendo essa especialização da fisioterapia dentro da geriatria, né? E nesse trabalho, como toda especialização, requer uma tese de conclusão. Ok. Aí eu peguei, pensei e falei, não, minha tese de conclusão está aqui. Eu não preciso nem pensar muito, eu vou fazer sobre essa casa, né? Então, o que me levou a fazer essa conclusão foi que, assim, eu gostaria de comprovar que a convivência em grupo, ela é capaz, sim, de retardar a evolução de uma demência. É claro, ela não pode trazer nenhuma melhora, porque a demência instalada, ela só pode evoluir, ela não tem como regredir. Ok. Então, assim, através desse trabalho, através de testes científicos, o teste do Mini Mental, né, que é o mini exame do estado mental, a gente pôde certificar que os idosos, eles não evoluíam na demência. Eles não evoluíam, eles iam simplesmente estacionando. Certo. Então eles começavam a demonstrar assim preocupação com um idoso que não vinha em certo dia. Ok. Então um sentimento fraterno ia se aflorando em cada idoso. E aí a gente conseguiu, através de outros testes científicos, comprovar que um tipo de convivência como essa é capaz de estacionar a demência. Nossa, perfeito. Tati, esse assunto ele tem muitas variantes, Muitas. É um assunto muito que me atrai demais, eu tenho certeza todos que estão nos assistindo, Eu acredito. mas infelizmente a gente vai ter que combinar um outro dia para você estar aqui. Que bom. E eu só tenho assim que agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Pedir para você que leve um beijo meu e de todos os que apreciam o meu programa, que acompanham a nossa programação. Pode deixar. E dizer assim, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e é um prazer imenso tê-la aqui conversando com a gente sobre isso. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de poder falar um pouquinho do que é o meu dia a dia, que eu amo demais. Com certeza, vamos ter a oportunidade de trazer essa pauta novamente, tá ok? Obrigada. Muito obrigada, um enorme beijo para você. Obrigada. Gente, é isso, uma pauta incrível, né? Um assunto que já deixou gostinho de quero mais, mas assim, se você tá gostando do programa, continua aí. L de Bem com a Vida volta já já. Olá, eu sou Fernando Adas, estou aqui na TV Geração Z no programa Marketing do Ideal ao Real. Uma oportunidade semanal para discutir questões ligadas ao mercado, ao consumidor, enfim. Vem com a gente, você vai gostar muito. Alô, galera do bem?
Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Bernardino e apresento o programa Conexão aqui na TV GZ, um programa super legal de entrevistas e de convidados super especiais. E eu convido você também para acompanhar e participar comigo. Aqui outra vez, pessoas lindas do meu coração. Vamos lá continuar com essa vibe, essa energia que tá uma delícia. Esse dia lá fora, que aqui em São Paulo tem um solzinho discreto, mas gostoso. Vamos continuar nessa energia? E que tal nós falarmos neste bloco sobre mudanças? Mas não vamos falar sobre mudanças comportamentais de uma forma específica, não. Hoje nós iremos abordar mudanças quando nós promovemos no nosso exterior, na parte da nossa aparência. E tem uma frase aqui que eu separei que eu acho muito interessante para eu poder apresentar o meu convidado. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Essa frase é de Fernando Teixeira de Andrade e eu acho muito interessante porque chega momentos, existem algumas fases da nossa vida que há necessidade de mudar. E se nós não promovermos essa mudança, parece que a vida vem e promove. Olha aí, tô eu aqui com o cabelinho mais curto, que há 1 ano e meio atrás jamais teria pensado. Estou eu aqui uns quilinhos mais cheinha, que também era uma coisa que não me pertencia. E foi a vida que promoveu isso. Então, de repente, nos cabe nos adaptarmos a essas mudanças. Ou as que nós escolhemos, ou as que acontecem. Porque eu sempre costumo brincar com as pessoas. Cabelo curto, às vezes alguém não me reconhece. Não é opção não, é situação. E aí eu vou ficar brigando com a minha aparência? Então assim, né? Tem um cabelinho mais estilizado, então tem um profissional que cuida do meu cabelinho, tem uma roupinha que adequa mais por eu não estar mais magrinha como eu era. Eu acho que a vida é feita de mudanças, não é isso? Então vamos falar sobre mudanças, por exemplo, de cabelos? Não é isso? Seja bem-vindo, Edson, designer. Boa tarde, tudo bom? Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e vamos conversar sobre as mudanças que nós podemos fazer nos cabelos, certo? Sim, existem várias mudanças que podemos fazer.
para que a pessoa se sinta melhor ou faça o seu desejo ser realizado, né? Exatamente. Assim, como comigo, né? Como você é visagista, você fez um estudo, me conhecendo um pouquinho, e aí promoveu essa mudança. Mas nós vamos falar de mudanças diversas, certo? Sim, várias transformações em cabelos. Aham. E por onde nós vamos começar hoje? Então podemos começar com o que está em alta agora, chega o verão, né? São as mechas, os loiros, platinados, né? Sim, sim. Então conta pra gente um pouquinho o que precisa, o que um cabelo precisa para poder usar através das luzes, das mechas e o que precisa para manter tudo isso. Fala pra gente um pouquinho desse caminho, aí a gente vai para as outras transformações. Ok. Agora com o verão, calor, né, que vai chegando, se aproximando, né? Todo mundo quer um cabelo loiro, vai ir à praia, tudo, aqueles cabelos patinados, aquelas mechas diversas, né? Então, com isso, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, quando o cliente vai lá, a gente tem que diagnosticar, fazer o que é que ela quer, como ela quer e ver, diagnosticar se o cabelo permite essa transformação, né? Olha, um parênteses. Quando a cliente chega lá, nós já até falamos isso em outros encontros, mas Sim. quando ela chega lá e fala, olha, eu tô querendo mudar e mudar radicalmente, tem o aí lado tem psicólogo, né, da história. Para um pouquinho. Isso. Se for uma coisa muito, muito diferente, muito ousado para a personalidade da pessoa, daí a gente tem que perguntar, será que realmente ela quer essa mudança? Ok. Que às vezes pode estar numa situação emocional dela muito forte, que ela queira mudar aquele momento só. Sei. Por No exemplo, dia terminou seguinte, com o namorado e aí quer fazer uma coisa radical. Aí, de repente, aí seria um caso para se analisar. Ok. Que ela quis mudar aquele dia, no outro dia ela quer voltar ao normal. Perfeito. Então, nesse caso, fala para a pessoa pensar um pouquinho melhor, ver o que é realmente, por que ela quer essa mudança, né? Ótimo. Aí, se ela realmente querer, ela vai querer mais vezes, né? Ok. Das próximas vezes, então, pode ser feito esse procedimento. Ok. Né? A partir do momento que ela realmente está determinada. Tá determinada. Aí, aquilo, o que precisa? Opa, daí, agora analisar o cabelo. Ok. Depois diagnosticar o cabelo, tem que ser pessoalmente. Certo. Não adianta ligar, meu cabelo dá para fazer isso. Não adianta. Por telefone. Por telefone não dá, tem que ser pessoalmente. A gente vai analisar o cabelo, porque às vezes, às vezes só de olhar não adianta também, porque certo. Olhou o cabelo parece estar perfeitamente, em perfeitas condições. Ok. Passou uma chapinha lá, parece estar perfeito, com brilho, tudo. Ok. Mas ao natural, às vezes, não tá. Então, a chapinha dá uma maquiada no cabelo, no fio, fecha as cutículas. Certo. Temporária, né? Então, para isso, para tirar todas as dúvidas, um teste de mecha. Faz um teste de mecha, se o cabelo já tem um procedimento, então no teste de mecha vai indicar. Certo. Ele resistiu, não ficou se não fraco, quebra, se não ficou fica elástico, né? Não ficou elástico no cabelo, pronto, o procedimento pode ser feito perfeitamente. Ok. E para essas luzes, o que não pode ter? Por exemplo, relaxamento é uma delas, isso né? é um empecilho, são coisas que não se combinam. Ter alisamento está negativo. Cortou as luzes, certo. Ou é loira ou faz relaxamento. Ok. Não tem combinação disso aí. Certo. Então, porém, quem faz os loiros também, quem tem cabelo crespo, não quer dizer que não possa fazer. Não possa fazer umas luzes, né? Ok. Por isso tem outros procedimentos que a gente vai falar também depois. Ok, perfeito. Que seriam as progressivas, né? Mas referente às luzes, antes também sempre vão fazer um tratamento para o cabelo ficar mais forte, tudo, hidratações, é sempre bem-vindos, principalmente cabelos compridos, né? Certo. Depois fez a teste de mecha, deu tudo certo, pronto, daí faz o procedimento. Então, vários métodos, vários estilos, né? Ok. Escolheu o que mais agrada, né? Fez o procedimento, o que acontece? O cabelo perde pigmentos, perde massa capilar, aí a gente vai ter que devolver tudo isso para o cabelo. Lógico que não é 100%. Ok. Mas conseguimos devolver um pouquinho aí para ele manter bonito, ficar bonito. O Edson, inclusive, trouxe algumas imagens para nós apresentarmos, mas nós tivemos um problema técnico e não será possível apresentar essas imagens. Então, nós já vamos nos comprometer a colocar isso na fanpage, certo, Edson? Sim, tanto na sua fanpage como na fanpage do programa L de Bem com a Vida. Então, aí nós vamos fazer uma coletânea dessas imagens e poder colocar junto com o link do programa para que vocês possam visualizar o que nós estamos conversando, né? Certo.
né? Eu acho que isso elucida mais para que as pessoas vejam, Sim, né? Quais são as diferenças de um nas cabelo. fotos, geralmente, você veria bem essa diferença, essa mudança que tem, né? Mas no Facebook também eu colocarei lá também todas as fotos que estão selecionadas. Exatamente. Né? E aí nós vamos colocar também na página do programa L de Bem com a Vida, ok? E com relação aos outros procedimentos. Só voltando um pouquinho, com relação às luzes, manutenção dessas luzes, como é que é isso? Isso é muito importante, porque o pessoal sempre lembra da química e esquece que ele tem manutenção. Uma manutenção para mantê-los loiros e bonitos e saudáveis, né? Então, daí, sempre depois de umas luzes, seja quais forem, né, o estilo que foi feita, sempre o ideal seria fazer uma cauterização. A cauterização que devolve a parte externa, seria a queratina, as cutículas. Porque a descoloração tira muito essa parte da cutícula, né? Danifica muito. Então, você tem que fazer como se fosse um recapeamento do fio do cabelo. Certo. Então, uma cauterização seria o ideal, uma reconstrução capilar. Né? Tá certo. E quais são as outras opções de química que nós temos para promover mudanças na aparência? As mudanças. Então, isso. Para quem é loira e tem um cabelo cacheado, seria outra opção, as progressivas, né? Ok. As progressivas. Eu, particularmente, sou contra o formol, eu não trabalho com formol. Ok. E os outros perguntam, sem formol alisa? Eu trabalho com carbocysteína. 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 Com certeza ela alisa. Sabendo trabalhar com ela dá um efeito excepcional, liso, bem liso, do jeito que a pessoa gosta. E sem os efeitos colaterais sem os efeitos colaterais que é nocivos à saúde, nocivo ao cabelo. Até o profissional também, né? Principalmente o profissional, que está lá todos os dias. Exatamente. Né? E aí, quais os cuidados? Que tipo de cabelo aceita uma progressiva e quais os cuidados pós-química? Então, essa é a parte boa da progressiva sem formol. Estou falando tudo sem formol. Certo. Preste atenção, hein, gente? Sem formol. A sem formol não tem contraindicação. Ok. Né? Todos os cabelos são compatíveis. Então, quer dizer, até de criança. Outro dia eu estive lá no seu salão e havia uma criança, acho que de 9 anos fazendo, 9 anos né? Fazendo, não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Porque ela não tem química assim que é nociva, né? Ok. Não tem formol, não tem químicas como os relaxantes têm, né? Certo. Então, isso pode ser processado em qualquer pessoa, qualquer tipo de cabelo. Em cima de alisamento, gestante pode fazer progressiva? Sempre depois do 3º mês de gravidez. E com autorização médica? Médico, ok. Ele permitiu, pronto, já está liberado para fazer. Né? Certo. E com certeza o cabelo vai ficar liso, saudável, voltar aquele brilho que às vezes perde em cima das luzes também, por exemplo, quando o cabelo está muito ressecado, você faz em cima dela, vai ficar um liso com mais brilho, mais saudável, mais resistente. Então, esse é um outro procedimento que vale a pena. Temos mais algum procedimento para falar? Sim, os relaxamentos. Relaxamentos, meu amiguinho. Esse, antigamente era muito mais usado, né? Certo. Mas hoje ainda continua sendo usado. Os relaxamentos à base de hidróxido de sódio, guanidina e tioglicolato. Ok. Esses são procedimentos. Hidróxido de sódio, guanidina e tioglicolato. Nossa, esse eu não conhecia. O tioglicolato é o que faz a escova definitiva, antigamente chamada definitiva. Okay. Certo. Esse daí, o tioglicolato, tem 2 processos que pode ser feito, tanto para alisar como enrolar. Ok. O permanente afro, o cabelo crespo também, ele é muito crespo, você não quer deixar os cachos. Você pode usar ele para manter os cabelos cacheados. Ok. Tira o volume, mas mantém cacheado. Nossa. É um processo novo, não é novo, é antigo, mas que está voltando. Ok, né? Muito interessante. Pena que o nosso tempinho já está indo embora. E aí, nós vamos ter que deixar os próximos procedimentos para o nosso próximo encontro. Que ainda teremos mais um encontro este ano, né? Nesse momento do programa L de Bem com a Vida. E aí, teremos mais um encontro e aí a gente vai falar sobre os próximos procedimentos. Então, tá bom, Edson. Muito obrigada pela sua participação. É sempre uma delícia tê-lo aqui. E aí nós vamos postar as fotos para que as pessoas possam ver as diferenças, né, de um cabelo e de outro. Tá ok? Muito obrigada pela sua participação, viu? Muito bom estar aqui.
Gente, é muito interessante falar sobre os cuidados, né, que as mulheres com relação a toda essa exuberância, né, todo esse cuidado que nós temos com a aparência, gosta de promover no seu dia a dia. Profissionais de áreas diversas, mas tem um assunto que eu quero finalizar o programa para que vocês olhem aí no entorno ou de repente até com você que eu estou conversando. O assunto é a dismorfofobia. Eu tenho aqui um texto que foi escrito pelo doutor Marcionilo Laranjeiras, porque é um psiquiatra que faz um trabalho muito interessante com relação a vários problemas de alteração de comportamento. E a dismorfofobia não é muito divulgada. Então eu vou ler uma mensagem dele para que você preste atenção. Quem sabe você ou alguém que você conheça não esteja passando por isso. Presta atenção para ver como isso é interessante. A dismorfofobia, ou transtorno dismórfico corporal, é um transtorno mental caracterizado por sofrimento emocional e preocupação excessiva com um ou mais presumidos defeitos corporais associados a comportamentos de evitação da exposição ou modificação das áreas corporais desconfortáveis. Nestes casos, é comum o exagero com cosméticos e tratamentos capilares, com o uso de roupas que escondem o corpo e a procura excessiva e insatisfatória de tratamentos com cirurgiões plásticos e de dermatologistas. Os estudos científicos sobre a dismorfofobia são de difícil execução, pois os pacientes não procuram tratamento e os casos leve a moderados podem ser confundidos pelos pacientes ou pelas famílias como simples vaidade excessiva. Nos graves, a pessoa se sente deformada, pode passar a evitar relações amorosas, o contato com amigos e pode ter dificuldades de concluir os estudos e de conseguir emprego fora de casa. A maioria dos relatos de casos mostra que comumente se inicia ainda na adolescência, em ambos os sexos, e que entre adultos é muito mais comum para as mulheres. Ainda não sabemos o que causa a dismorfofobia, mas os estudos mostram uma correlação significativa com abuso físico ou sexual na infância, com a valorização familiar excessiva da aparência física, com o aparecimento das modificações corporais pré-puberais e com a baixa autoestima entre os portadores, entre outros. O tratamento consiste em psicoterapia longa e trabalhosa e o uso de medicamentos para sintomas depressivos e ansiolíticos associados. A adesão ao tratamento é difícil, pois os pacientes podem não aceitar o diagnóstico e o tratamento. Costumam ser levados ao consultório por amigos ou familiares e justificam-se como sendo apenas vaidosos, a despeito do grande sofrimento e angústia com a sua própria aparência. Outro agravante é a sua opinião negativa sobre sua aparência. A pessoa se vê extremamente magra quando é gordinha, ou o contrário. Então é um problema muito complicado, gente. De repente pode ter alguém aí do seu lado, ou você mesmo, que está passando por esse problema da dismorfofobia. Preste atenção, procure um psicólogo, um psiquiatra, ajuda médica, porque isso é um problema e precisa de ajuda. Então é isso, pessoas lindas do meu coração. Foi mais uma vez um enorme prazer em estar aqui ao lado de vocês. Eu agradeço por esse momento e deixo aqui o convite para que possamos nos encontrar na próxima terça-feira. Sempre L de bem com a vida. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Gratidão por esse momento. Um enorme beijo no seu coração. Até lá!